Olá, Sorocaba! Hoje vamos falar um pouco sobre um assunto que está muito em evidência, que são os casos de dengue, que assusta muita gente. Mas o que fazer para minimizar pelo menos o impacto da dengue? Infelizmente, Sorocaba quase que todos os anos passa por surtos ou pelo menos próximo disso. Então, é importante cada um fazer a sua parte, entender o que está acontecendo na cidade. Para isso, nós trouxemos aqui o Fernando, ele faz parte da equipe de zoonoses da Prefeitura de Sorocaba, vai explicar um pouco sobre isso, vai falar sobre a realidade da cidade e vai trazer orientações importantes, tanto sobre o que a equipe da zoonoses está fazendo e também sobre o que você que está nos assistindo tem que fazer aí na sua casa para que nós possamos vencer essa batalha contra a dengue. Fernando, obrigado pela sua participação aqui. Tudo bom, Elton? Tudo bom a todos que estão nos assistindo? Agradeço o espaço concedido aí para que podemos prestar esclarecimentos à população sobre o trabalho das zoonoses e sobre o que cada um deve fazer para nós nos protegermos da dengue e do mosquito transmissor. Muito bem, e só reforçando que o programa Boletim Informativo na ELTV Sorocaba tem um oferecimento do restaurante À Vontade, que oferece aquele almoço delicioso com um precinho que cabe no seu bolso. No restaurante À Vontade você encontra um cardápio de boa comida caseira com opções para todos os gostos. Self-service por R$ 28,00 e Marmitex a partir de R$ 20,00. Venha provar essas delícias na rua Comendador Hermelino Matarazzo, número 590 em Sorocaba, telefone 15 97406 5570, restaurante À Vontade. Fernando, fala um pouco para a gente sobre como está a situação de Sorocaba nessa questão da dengue. Nós estamos no período sazonal, né, da doença, que é um período de calor e um período de chuvas. Né? Não está chovendo tanto, mas esse calor ele ajuda a proliferação mais intensa do mosquito. Então, é um momento de aumento de casos de dengue. Então, a gente está numa crescente ainda de casos de dengue. Então, toda semana nós percebemos um aumento no número de casos. Nós estamos atualmente, segundo os boletins da Prefeitura, com 2.190 casos, 3 óbitos. Em relação ao ano passado, como que está a situação? O ano passado nós vivemos aí o segundo pior ano epidêmico da história de Sorocaba, atrás apenas de 2015. Então foi um ano de muitos casos mesmo. E esse ano a gente está próximo do que foi o ano passado, o que não é bom. Mesmo estando abaixo, não é bom porque o ano passado foi um número excessivo de notificações, excessivo de pacientes positivos. Então é um número de pacientes quase parecido com o ano passado. Então não é um bom sinal. Se a gente teve o ano passado como o segundo pior ano da história de Sorocaba, né? Então esse ano nós temos que estar alerta e desenvolver ações junto com a população para evitar esse aumento do número de casos. Você consegue passar para a gente quais são as principais regiões da cidade em que estão sendo encontrado o maior número de focos? Sim. Esse ano, né, desde o começo do ano, a região de Brigadeiro Tobias, com a Vila Astúrias, né, Santa Marina, ali principalmente no bairro de Santa Catarina, a região de Maria Eugênia, Novo Horizonte, Parque São Bento, são as áreas com maior número de pacientes positivos para a dengue esse ano. E o que a Prefeitura tem feito para minimizar um pouco esse problema da dengue? As zoonoses, a partir do momento que nós recebemos a notificação dos sistemas de saúde, sejam eles privados ou públicos, nós fazemos a investigação, né, do paciente para determinar em qual local provável que ele possa ter se contaminado, que o mosquito possa ter picado ele. Então a gente envia uma equipe do que a gente chama de controle de criadouros, que são essas visitas aos imóveis que tem por finalidade a remoção de criadouros que porventura existir nesses imóveis, né, a orientação à população e a busca por pessoas com sintomas, né, que ainda não procuraram serviço de saúde. A gente envia essas equipes, né, a esses locais para que nós possamos acabar com a fase larvária do mosquito, sim. Removendo, eliminando os criadouros e orientando a população para não deixar nenhum tipo de recipiente com água parada. Então, esse é o mote, é o nosso principal objetivo, o nosso principal serviço, é a base, né, de todo o nosso trabalho.
que é a visita ao imóvel e a orientação e a remoção de criadouro para que não se desenvolva a fase larvária do mosquito. E como vocês têm realizado esse serviço? A população está contribuindo, está permitindo com que os agentes entrem, façam toda a vistoria necessária? Sim, sim. Grande parte, ou maior parte da população aceita a visita dos nossos agentes, mas sempre tem aquela minoria, aquela pequena parte que é resistente a essa vistoria, né? Mas o maior objetivo das zoonoses é cuidar da saúde do ser humano, né? Daquelas doenças que são transmitidas por animais, no caso, o mosquito. Então, não tenham medo, os nossos agentes estão devidamente identificados com crachá, uniformes, agora uma roupa verde, um colete mais escurinho. E qualquer dúvida, pode ligar para as zoonoses, que daí passa a informação, que tem uma pessoa lá batendo na sua residência, que daí a gente verifica e já informa na hora se é ou não alguém da nossa equipe. Ô Fernando, às vezes as pessoas, quando se deparam com terrenos com mato, com lixo, a primeira coisa que faz é colocar a culpa na prefeitura. A prefeitura não está vendo. Mas é importante a gente orientar, principalmente você que convive com isso, que a população tem que fazer a parte dela, né? Aquele terreno que está com mato tem o dono, a dona. Então precisa manter os terrenos limpos. Fala um pouco sobre essa responsabilidade das pessoas, da população. Não, com certeza, Elton. Às vezes, né, uma boa parte da população tem uma cultura de pensar que o problema está sempre no vizinho. Sim. E esquece de verificar o próprio imóvel. Hoje, com a nossa vida atarefada, corrida, tal, às vezes, mas é muito importante lembrar e verificar o nosso imóvel. Sempre salientamos e orientamos, né, que pelo menos uma vez por semana, porque o ciclo do mosquito depositar os ovos no recipiente até a fase adulta, são cerca aí de 10, 12 dias. Certo. Então, se você, uma vez por semana, verificar seu imóvel, verificar as calhas, a caixa d'água, eliminar ou furar os pratinhos de planta, uma vez por semana fazer esse pente fino, você elimina qualquer possibilidade de criadouro do mosquito. Lembrando que 80%, de 70% a 80% dos criadouros, ou até mesmo mais, né? Mas na média, 70% a 80% dos criadouros estão dentro das residências. Então a maior parte do que vocês encontram é no interior das residências? Nas residências, dentro dos imóveis, no quintal. Sim, ou dentro da residência, uma bandeja de geladeira, um pratinho de planta. Então, é por isso que é importantíssimo cada cidadão fazer aquela vistoria semanal no seu imóvel para verificar esses criadouros. Quais são os locais que vocês mais encontram os focos do mosquito da dengue? Recipientes? Que tipo de locais? Nós temos, ultimamente, nós temos encontrado muito, o pessoal faz um recipiente para pôr uma planta e coloca apenas água, né? É tipo aquela, eles chamam planta de planta aquática. Sim. Mas se você fizer com terra, vai ser o mesmo efeito, só que as pessoas gostam de ver a raiz tomando forma, né, se desenvolvendo. Mas se você colocar terra, já elimina já. Então, hoje, o que a gente vê mais é vaso com água sem terra, né? Pratinho de planta, né? Que tem bastante também, a gente encontra muitas larvas em pratinho de planta. A gente já pede para eliminar o pratinho de planta. Se você colocar uma boa quantidade, colocar terra, né, até a base, até a superfície ali do vasinho, coloca ali a planta, você não precisa estar encharcando uma quantidade excessiva de água ali, então não precisa de pratinho, né? Então a gente já pede para eliminar o prato de planta, né? Então o vaso com a planta na água, prato de planta. Muitas vezes as pessoas têm algum imóvel, que uma edícula ou uma outra casa no fundo, que ninguém utiliza. E ninguém utiliza, aí tem os ralos dessa residência. Esses ralos têm um fecho hídrico, que eles têm que ter água mesmo para evitar o mau cheiro da rede de esgoto. Olha que interessante, presta atenção, isso é interessante. Então, muitas vezes as pessoas esquecem desse ralo. E como você não faz uma limpeza periódica desse local, ele fica parado lá e com essa água acumulada ele se torna um criadouro. Então a gente orienta para ali, colocar ali periodicamente uma colher de sabão em pó, daí já resolve já. Então esses são os principais, mas sempre estar atento também à caixa d'água,
verificar se a tampa está colocada adequadamente, se ela não está quebrada, ela não pode ter nenhuma fresta. Porque o mosquito é pequenininho, qualquer fresta já é suficiente para ele entrar. A calha, se a calha ela não está embarrigada, né? Se ela não está obstruída, e daí pode parar a água ali, pode se tornar um criadouro. Qualquer ser vivo que você tenha no quintal, elimine. Pneu, né? O pneu, às vezes também. A pessoa troca o pneu do carro, deixa fora ali no quintal, né? Coloque no local coberto, seco, né? Porque o pneu é um criador perfeito para o mosquito, né? Porque ele consegue conter ali uma quantidade boa de água, uma parede rugosa, e ele fica sempre sombreado. Sempre uma parte daquela água vai ficar sombreada, então o mosquito gosta muito de pneu. Então, deixa seco e no local coberto. Esses são os principais, mas qualquer tipo de recipiente que possa acumular água é um criador em potencial, é um criador, né, para o mosquito da dengue. Você sabe que há uns 15 dias atrás nós recebemos uma foto, uma imagem que eu fiquei impressionado. Uma moradora da zona industrial, ela foi verificar para fazer uma limpeza na geladeira, e na parte de trás da geladeira tinha uma bacia, acho que desce água, e ela encontrou as larvas do mosquito da dengue lá atrás. Sim, a gente encontra também. Foi até muito bom você lembrar, é uma das verificações que o agente em loco realiza. Ele vai até o imóvel, né? Aí, na cozinha, o morador puxa a geladeira e verifica, porque tem muitas que tem o degelo e cai fica aquela água acumulada. Fica em cima do motor, sombreado, fica quentinho, morna, né? Uma temperatura boa e sombreado ali, fica perfeito para o mosquito depositar as larvas ali. Então, coloca também, pode colocar sabão em pó, uma colher de sabão em pó ou uma boa espremida de detergente, que daí já evita a proliferação do mosquito por aquela bandejinha. Interessante. Você tem mais algumas ações da equipe das zoonoses que você pode passar para os nossos espectadores? Sim. Nos principais locais, né, onde a gente está com uma intensificação maior no número de casos, onde tem mais casos, depois da remoção do criadouro, a gente entra com a nebulização. Que, como eu disse, o controle do criadouro, ele visa a remoção da fase larvar. Certo. Então, a gente entra depois com a nebulização, por quê? Porque se esse local tem a pessoa doente, tem ali o mosquito contaminado. Então, a gente vai para matar a fase adulta, a fase alada do mosquito que a gente chama. Então, a gente faz todo um esquema de orientação aos munícipes, para que eles saiam por um determinado tempo, 40 minutos, para que naquele momento a gente possa fazer a aplicação de inseticida para eliminar esses mosquitos adultos. Mas é importante frisar que esse trabalho só é realizado depois da atividade de controle do criadouro, depois da visita imóvel, da orientação. Porque se eu fizer esse trabalho sem a remoção da larva, não vai adiantar nada. Não adianta. Não adianta nada. Ele é uma novamente. complementação desse trabalho que está sendo realizado. Porque se eu não remover a larva e simplesmente fazer a aplicação do inseticida, ele vai matar apenas a forma adulta. E aquelas formas imaturas, as larvas que estão ali, vão se desenvolver e vão sair picando, disseminando a doença. Até porque o inseticida ele tem uma ação curta. Ele vai agir naquele momento, até pela natureza do trabalho, né? A pessoa tem que adentrar o imóvel novamente. Então ele tem ele não é residual, então ele age por aqueles 40 minutos em suspensão e ele é biodegradável, depois o efeito acaba. Então é importantíssimo esse entendimento de que sem o controle de criadouro não adianta nada a aplicação de inseticida. Quais são os sintomas que a pessoa pode observar para saber se ela está com dengue ou não? Febre, né? Febre é o principal deles. Dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, uma prostração, aquela vontade de não fazer nada mesmo, né? Dor nas articulações. Esses são os principais sintomas. E muito atento também, tem sintomas, né, que nós chamamos de sinais de alarme. Obviamente, que aparecer qualquer um desses sintomas, você deva procurar o serviço de saúde. Agora, os sinais de alarme que a gente chama, é para você ter uma urgência maior nessa procura. Certo. Né, porque já é uma manifestação mais aguda da doença. Esses sinais de alarme podem vir com qualquer sangramento, foi escovar o dente, foi assoar o nariz, saiu um pouco de sangue, uma menstruação, no caso das mulheres, uma menstruação que ela se prolonga ou ela se adianta,
Então pode ser também, porque às vezes a gente pensa em sangramento, né? No caso de alarme de dengue, quando as pessoas pensam em sangramento, já pensam algo muito... Não. Qualquer coisa, né? Exatamente. Então, uma dor abdominal forte já é uma perda de líquido interno da pessoa. Então, ele começa a pressionar os órgãos, começa a sentir essa dor, uma letargia, né, uma lentidão. Esses são os principais. Então, muito atento a todos esses sinais, mas principalmente a esses sinais de alarme. É interessante que, infelizmente, Fernando, a gente percebe que muitas pessoas não levam a dengue muito a sério, né? Acha que a dengue não é tudo isso. Tanto é tudo isso que já fez, infelizmente, 3 óbitos neste ano. Então, em Sorocaba, é importante a consciência, a conscientização das pessoas. Sim, com certeza. A dengue, ela mata. O ano passado, nós tivemos 48 óbitos por dengue. Então, ela evolui no sistema da pessoa, ela evolui muitas vezes muito rápido, né? Ela trabalha, ela se desenvolve na base da desidratação, entendeu? Então, ela é perigosíssima. Então, tivemos, como eu disse, 48 óbitos no ano passado, temos 3 esse ano. Então, é uma doença que você precisa ficar muito atento com os criadores do mosquito. Só que é bom reforçar que, apesar de ser grave, é possível combater, né? Sim, é só seguir essas dicas que você está passando. Com certeza, com certeza. A gente sempre, como qualquer outra, prevenir é sempre o melhor remédio. Então, para a prevenção, é remoção de criadouros, é evitar esses criadouros nos imóveis. Então, você evitando esses criadouros, você não vai ter problema com a dengue. Você comentou sobre o dia D, você pode explicar um pouco sobre o que seria? Sim, sim. Agora, dia 21 de março, na próxima sexta-feira, vai ser o dia D. A gente vai ter uma campanha de mobilização nas UBSs, nos principais cruzamentos da cidade, informando, divulgando ações das zoonoses, informando sobre a doença, né? Sim. Para que é mais uma ação para que as pessoas se conscientizem e cuidem dos imóveis para evitar os criadouros e a proliferação do mosquito. Então, dia D, agora, dia 21 de março, né, o dia inteiro, vai ter o pessoal na rua. Nós vamos intensificar nossas ações das zoonoses. Então, vai ter ações nas UBSs, vai ter ações nos principais cruzamentos da cidade, vai ter exposição das zoonoses no Terminal São Paulo e Terminal Santo Antônio o dia inteiro. Então, é uma mobilização, é mais uma ação aí exatamente para conscientização da população quanto ao perigo da doença. E é só importante reforçar, Fernando, que é um trabalho em conjunto. Prefeitura fazendo a parte dela, população faz a parte dela, aí o serviço começa a funcionar e os resultados começam a aparecer. Exatamente. Nós, como órgão público, órgão de saúde, nós temos nossa responsabilidade, né? Nós temos de prevenção, de controle, de informação para as pessoas. Mas é importante também a colaboração de todos os munícipes, de todos os cidadãos sorocabanos. Porque é impossível nós estarmos em todos os imóveis da cidade. Então, não vai acontecer. Então, é por isso, em nenhum lugar do país, nenhuma cidade. Então, é muito importante que a população contribua, que a população seja mais um agente da prefeitura no combate à dengue. Para a gente finalizar, Fernando, por favor, deixa seu recado final para a população, para os nossos espectadores. Só reiterar a vistoria semanal no imóvel, o pente fino que a gente chama. Verifique se não tem nenhum inservível, nenhum tipo de recipiente que possa acumular água, elimine, pneu, guarda local seco, coberto, ralo daquele edícula, daquele fundo que não esteja usando, faça um tratamento com sabão em pó, descarte pratos de planta, coloque terra nos vasinhos com água das plantas, enfim. Uma vez por semana, verifique o seu imóvel, verifique sua casa e elimine todos os criadores para que a gente possa aí vencer essa doença. O boletim informativo fica por aqui. Obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Elton, agradeço mais uma vez o espaço que você concedeu, que é muito importante para podermos mais uma vez passar essas informações para todos os cidadãos.
Você que está nos assistindo, gente, leva isso a sério. Nós não queremos que neste ano se repita o que aconteceu ano passado, com inúmeros casos, com inúmeros óbitos, né? Está nas nossas mãos combater a dengue, cada um fazendo a sua parte. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até a próxima.